Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM. Apoio Casa Design, Sense Máquinas, Prodaux, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter traz sempre para a nossa mesa aqui de reuniões profissionais que se destacam em seus mercados, tal qual suas empresas. E hoje a gente tem a honra, né, DJ, de estar conversando com alguém de uma empresa que está completando 100 anos. Hoje um convidado muito especial, o seu Otávio Groyle, da Max William, que é uma empresa, uma marca que está na memória afetiva dos catarinenses, né, e que está completando 100 anos. Otávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vem conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? É uma honra para mim poder estar participando aqui com vocês. Legal. Otávio, começa pontuando e posicionando a audiência um pouco da sua história, né? Eu sei que você não começou com o Max William, não tem 100 anos. Exato. Esse é o primeiro ponto. Dá para notar, né? Dá para notar que não tem 100, né? Mas não começou com a empresa. Conta um pouco da sua trajetória pessoal. E depois, como é que você chega, né? A tua família chega na Max William e conta um pouco da empresa, né? Uma empresa extremamente importante, tal qual o DJ falou, né? Que faz parte da memória afetiva de todos nós aqui da região e do Brasil, quem sabe. Não, com certeza. Bom, eu sou blumenauense, nasci aqui. Aos 18 anos eu fui para Florianópolis, pouco antes. Fiz o Colégio Catarinense, né, o terceiro ano do Colégio Catarinense. Depois fiz a faculdade de administração na UFSC, em Florianópolis. Tempos, 2 anos seguintes, eu fui para os Estados Unidos, fiz mestrado em administração. E depois eu passei 1 ano trabalhando na Pepsi Cola Internacional. Então essa assim, é uma história bem rápida. Como é que nós começamos na Max William? Meu pai, também de Blumenau, se formou em Direito, começou a advogar aqui na cidade, e depois de um tempo ele se associou, foi sócio da Autoaviação Catarinense na época, né, junto com o Chico Fiedler e mais 7 sócios, e ele foi crescendo na cidade. Aí chegou em 79, ele vendeu a parte dele na autoaviação e começou a empreender. Comprou uma malharia, uma metalúrgica e tal, e nisso ele comprou uma distribuidora de bebidas em Indaial, Timbó, que era a distribuidora Brahma na época. Uhum. E por intermédio disso, em 77, com a distribuidora, daí ele foi oferecido para ele a distribuição Brahma no estado de Santa Catarina e a empresa Max William. Então, em 77 ele começou, daí foi um dos maiores distribuidores de cerveja Brahma do estado, e um dos maiores do sul do país. Nós tínhamos Florianópolis, Tijucas, Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá e Rio do Sul. Aí, junto com outros sócios, depois ele dividiu, ficou só com Florianópolis, Jaraguá e Rio do Sul. Então, e a Max William, a distribuição Brahma, né, de mercado catarinense de cerveja, e junto a Max William veio no negócio. Daí montamos uma fábrica em Florianópolis, São José, na época, em 84. E depois, já tinha em Jaraguá do Sul. E depois, em 90, nós construímos a fábrica aqui em Blumenau. Então, nessa época, ele tocava sozinho, eu fazendo faculdade. E quando entrei na faculdade, eu entrei na empresa, ali com 19 anos, mais ou menos. Quando eu entrei na empresa, eu comecei na parte de informações para a companhia e cervejaria Brahma, qual era a rota, qual era a venda mensal e tal, e na época era tudo
manual. Sim, sim. Na calculadora, tem que estar tudo pronto até as 9 horas da manhã para passar o fax não, na época era o telex, né? Telex ainda, né? Passar o telex e tal, e foi. E eu fui fazendo a minha faculdade com o meu trabalho. Aí depois disso, daí eu dei uma parada, fui para os Estados Unidos, fiz 2 anos de MBA na época, em Boston. Daí depois disso, nós entramos num processo. Daí nós compramos a franquia Pepsi aqui em Santa Catarina na época. E isso me proporcionou aí trabalhar na PepsiCo. Eu trabalhei durante alguns meses nos Estados Unidos, em New England, onde eu estava fazendo o mestrado. Aí depois disso eu fui para Porto Rico, onde fiquei 4 meses trabalhando na PepsiCo em Porto Rico, na área industrial, comercial, conhecendo todo o processo Pepsi. Porque existia um processo, existia um objetivo muito grande da Pepsi em se tornar uma marca grande aqui no Brasil. Uhum. E nós estávamos dentro desse projeto. Certo. Daí, depois disso, eu fui para o México, passei mais 4 meses no México, trabalhando na área industrial, também na área comercial. E em seguida eu fui à Argentina, mais 4 meses trabalhando na planta lá em Buenos Aires. Daí, nesse processo, nós já estávamos com a fábrica construída aqui em Blumenau, porque a Pepsi exigia que a fábrica da Pepsi fosse no mesmo local onde tinha a fábrica da Coca-Cola. Ah, sim. Então, tinha a fábrica da Coca-Cola Aqui. em Blumenau, tinha a fábrica da Coca-Cola em Florianópolis. Então, nós já tínhamos essas 2 plantas. E a Max William, originária de Jaraguá do Sul, desde 1925, já estava em Jaraguá, só que Jaraguá não atendia a necessidade da Pepsi. Então, nós construímos aqui. Trouxemos todo o equipamento e tal, e começamos a produzir Max William aqui em Blumenau também, porque era permitido produzir Pepsi, Max William e refrigerantes Brahma na época. Daí veio uma grande situação, que a Ambev comprou a Brahma na época. E a Ambev comprando, ela começou a desfazer das distribuições de cerveja. Ela começou a concentrar tudo, as 3 marcas. Verticalizou. Verticalizou. Brahma, Antártica, Skol e outras marcas aí. Então, nós tivemos que passar por uma grande reengenharia. Nessa época, eu já tinha voltado, eu já tinha feito meu estágio na Pepsi e tal. E a Pepsi acabou saindo também do Brasil como Pepsi Cola Internacional e foi adquirida pela Brahma. Então, chegou um momento muito complicado. Nós estávamos com 3 fábricas, com mais de 8 revendas de Brahma, vamos dizer, mais de 400 funcionários, mais de 100 caminhões que a gente tinha e, de repente... Com uma demanda puxada pelo mercado, com um produto que estava sendo comprado. E isso tudo acabou de repente. Nossa. Né? Então, tivemos que fazer uma reengenharia muito grande. A demissão desse povo levou quase 10 anos. Depois nós levamos a fábrica de Florianópolis, que a gente tinha lá, a leilão para pagar, que está toda a parte trabalhista, então conseguimos fazer isso. E, nesse tempo, eu chamei a minha equipe e disse, olha, vamos ter que enxugar, vamos ter que fazer uma grande reengenharia. Eu peguei alguns funcionários que estavam comigo lá em Florianópolis, vamos para a fábrica nova, vamos botar a Max William de novo no mercado, não é de novo não, focar só na Max William, porque ela nunca deixou de ser produzida, sempre estava e tinha mas uma não tinha um distribuição. foco Não forte. Nós tínhamos um foco de bebidas muito grande. Aí, vamos dar o foco na Max William, vamos reerguer essa marca, uma marca na época, então o aniversário de 70 anos, aniversário de 90, agora estamos indo para o aniversário do centenário, né? Então conseguimos fazer. Então essa é uma breve história do que aconteceu
Legal. nesse momento. E como é que está o mercado nesse momento agora, chegando nos 100 anos? Vocês estão lançando produtos novos? Vocês estão desenvolvendo? A gente viu que tem produtos novos na linha. Fala um pouquinho sobre as inovações. Sim, daí o que aconteceu? Quando nós trouxemos a fábrica para Blumenau e concentramos com o Max William, nós inovamos com as garrafas PET. Uhum. Então foi bem o surgimento das garrafas PET. Até então era vidro, né? Antes era só Outra. vidro. Então com a garrafa PET a gente conseguiu um mercado muito grande no estado, porque era novidade, era um processo, e um processo que não teve volta, né? Então, começamos a inovar, mudamos rótulo, mudamos imagem e tal. E agora nós estamos voltando para algumas garrafas para um mercado, um segmento da garrafa de vidro, que são a tônica, são o ice, a bebida gin tônica. Então, estamos agora trabalhando esse lançamento, né? Buscando mais um segmento, buscando mais um mercado para bebidas, na verdade. E fala um pouquinho dessa questão da memória afetiva. A gente estava conversando Sim. antes com um convidado que a gente estava gravando. A gente grava os episódios escolhe um dia de gravação para gravar 4 Certo. episódios do mês, né? E um que a gente comentou que só seria entrevistado falou, mas a Max William é memória afetiva, é uma marca do coração, é um gostinho de infância, é um gostinho da vida do Exato. catarinense, né? Então, a Max William tem essa paixão afetiva, né? Tem uma memória sentimental muito grande. Todo mundo que eu vou visitar, o que você faz? Você tem uma fábrica de refrigerante. Qual? Max William? O pessoal, boa, não acredito. Laranjinha. Laranjinha. Eu tomava desde pequeno, tudo isso. Então, assim, é uma paixão do catarinense por essa marca. Né? Então, até a própria laranjinha, né? Se a gente for ver, uma cor diferente de laranja. Exatamente, né? Ela é amarela, não é, É laranja. amarela, não é laranja, né? Então, a laranjinha tem esse poder. Por quê? Porque o seu Max William, quando veio da Alemanha em 1923, chegou em Joinville, foi para Jaraguá, começou a trabalhar na indústria de refrigerante, trouxe essa experiência da laranjinha da Europa. Até hoje, na Europa, o produto de laranja é amarelo. Né? A gente pode ver até a Fanta laranja é amarela, você pode ver a Orangina é amarela e tal. Então, nós trouxemos esse DNA da laranjinha da Europa. O seu Max William trouxe, né? Uhum. Então, o seu Max William criou a empresa e já lá foi. Então, pô, uma distribuição centenária. A laranjinha aqui no estado tá, é mais velha que a própria Coca-Cola. A Coca-Cola chegou aqui na década de 60. Né? Então, só existia o refrigerante regional na época, né? Então, isso, pô, é gerações atrás de gerações que foram crescendo bebendo laranjinha. Então, assim, não existe um catarinense, assim, lógico, as crianças tal, ainda estão se acostumando, mas acima dos 30 anos que não tenha Sim. bebido laranjinha, que não conhecia, que não comia laranjinha pastel na escola, na cantina da escola, essas coisas, né? A gente História tava bacana. até comentando isso, né? Eu acho que o desafio para uma marca de refrigerantes no atual momento, né? É justamente essa conexão com a criança, com o jovem, né? Porque Exato. quando o senhor fala de 30 anos para mais, eu não tenho a menor dúvida que essa memória afetiva brota na hora, né? Todo mundo teve, porque era um momento onde o refrigerante Coca-Cola, Pepsi-Cola, enfim, essas marcas mundiais, ele era menos acessível, sob o ponto de vista financeiro das pessoas, e menos presente no dia a dia, né? Até na forma de distribuição. E hoje já não, né? Hoje tá muito presente no dia a dia, e algumas crianças hoje não têm nem tanto o interesse pela bebida, né? Pelo refrigerante. Então acho que isso deve ser um trabalho interessante, né? De estar trazendo essa... Exato, é um grande desafio que nós temos, né? Trazer esse público novo, né? Sim. Que tá surgindo, infantil, juvenil e tal. Então, nós estamos com uma campanha muito grande em supermercado, tal, desenvolvendo, indo no segmento gamers,
Ah, legal. Tá? Então, nós temos jogos, tudo isso. Então, nós fazemos muita degustação em supermercado, levamos toda a estrutura, televisão, game, para a criançada poder brincar e ter. E daí o bom é que os pais que estão levando essas crianças buscam, trazem essa memória afetiva. Pô, isso aqui eu tomava quando era criança, que legal, não sei o quê. E a criança vai experimentando e se apaixona pelo sabor, porque é um Sem diferencial, né, o dúvida. nosso sabor. Então, a gente não entra muito no segmento cola, tal, temos Guaraná, temos lá, mas a gente busca caminhos alternativos, Legal. como a laranjinha, que é um produto diferenciado, que as grandes marcas não têm. Temos a framboesa também, daí trouxemos também a tubaína, então são produtos um pouco diferenciados Perfeito. que trazem a memória afetiva dos pais e que os pais levam para dentro de casa e as crianças se apaixonam por esse O que é sabor. legal, é interessante o comentário do Otávio, que às vezes o pai vai ter um bloqueio com alguns refrigerantes, mas esse que remete à memória afetiva é Sim. capaz dele trazer a garrafa e dizer, não, esse Exato. pode, fica Esse tranquilo. pode. Esse pode, porque Esse é esse eu tranquilo. tomava quando Esse eu era tomava. pequeno. Esse com pastel não tem problema nenhum. Café da manhã é um pastel e uma laranjinha de 2 litros, nós vamos tranquilo. Agora, mas esse aqui não, isso aqui é perigoso. Mas é muito legal, porque a gente conversava antes, inclusive com o Fernando que está aqui nos acompanhando, e a gente estava rememorando estes momentos assim, de que realmente fazia parte, né, do dia a dia, de uma festa de aniversário, né, aquela garrafa lá de 2 litros, a galera, né, dividindo e tudo mais, a criançada quando fazia alguma atividade física, juntava lá uma grana, comprava uma Comprava laranjinha, né, para tomar, futebol, então tá? futebol né, muito interessante. E a entrada, porque até então a gente falava de refrigerante, né, Otávio? Aí quando você fala de alguns produtos tipo Ice e outros, gin e tal, a gente está falando de bebida alcoólica. Então, a fábrica tanto faz, sob o ponto de vista de produção e sob o ponto de vista de processo, estava pronta e apta para fazer esse tipo de produto? Houve uma mudança completa dentro da estrutura, até das revendas, quem vende hoje, né, o cara que estava vendendo refrigerante, de repente vendeu uma bebida tipo Ice, porque a gente já está falando, inclusive, claro, pode ser vendido em supermercado e tal, mas a gente já está falando de um olhar assim para uma balada, para uma festa, onde é uma bebida alcoólica de consumo direto, né? Eu não vou precisar misturar Perfeito. com nada, eu vou abrir e vou tomar. A gente faz uma diferenciação muito grande, né? O refrigerante, criança, tal, é um Uma nicho, estratégia, né? uma estratégia. A bebida alcoólica é para aquele que já passou da fase de criança, de juventude, que conhecia a marca, que tem a referência de uma marca de qualidade e que hoje já está em outro Outro patamar. patamar, né? Então, o patamar já quer ver, né? Não vou tomar uma laranjinha numa Sim. balada, né? Mas eu sei que é da qualidade do processo, pô, eu me lembrava de tomar, e se os caras já faziam um produto bom, vou fazer um produto melhor ainda agora com alcoólico, né? Então a gente sentiu essa oportunidade do mercado, o pessoal que cresceu e que hoje já está num patamar mais. E daí depois aí o pessoal também, depois dos 50, o pessoal diminui o álcool e volta novamente para o refrigerante, né? Verdade. Então a gente está tentando atender todo esse mercado, porque são 100 anos de convívio, Sim. né, com gerações e gerações, então a gente quer atender todo tipo de E geração. além disso, energéticos também. Fora isso, também temos a linha de energéticos, né? Como é o processo de vocês de distribuição? Ainda é em Santa Catarina? Expande para outros estados? A distribuição de vocês é própria? Fala um pouco dessa Nossa estratégia. distribuição, nós temos a parte de varejo, que a gente chama, nós temos mais de 21 vendedores espalhados pelo estado que atendem o pequeno, médio varejo. Daí nós temos os Key Accounts, que atendem as grandes redes de Perfeito. supermercado. E fora isso, nós temos uma gestão que cuida de distribuidores. Os distribuidores também são nossos aliados Para pulverizar ainda mais para no mercado. pulverizar o mercado. Então, nós ficamos mais nas áreas centrais, né? Blumenau, Joinville, Florianópolis, Itajaí, Criciúma, com a nossa equipe de venda. As cidades um pouco mais longe que a gente não consegue abraçar com a distribuição, com a logística, a gente passa para os distribuidores. E daí eles atendem as cidades e
as cidades periféricas ou as cidades menores, vamos dizer assim, né, onde a gente não consegue chegar com a nossa logística. E fora isso, nós temos as grandes contas, né, que são os grandes supermercados. Uhum. Cooper, Coque, Angelone, Giasse, tudo isso aí. Daí já é um outro tipo de negociação, Claro, claro. né? Daí é outro tipo de distribuição, tudo. Então, a gente atua nesses 3 segmentos. Como foi o processo de decisão para lançar novos produtos no mercado? Esse exemplo desses produtos alcoólicos ou do próprio energético, como é? Vocês olharam para o mercado? Foi demandado pelo trade ou vocês... Sim, foi demandado pelo trade e a nossa indústria, como ela é uma indústria grande, ela tem muita capacidade de produção. Então, ela produz, ela foi desenvolvida, né? Como eu comecei no início com o PepsiCo, então era um volume muito grande Sim, e com tal. certeza. Né? Então, é uma fábrica que nós temos 3 linhas de produção, 3 linhas grandes. Então, Precisava ocupar essa capacidade. precisava ocupar. Então, hoje trabalhamos com 2 turnos, nós podemos duplicar nossa capacidade de produção para com mais 2 turnos, para 4 turnos, Sim. duplica Um nossa terceiro e um capacidade. de final de semana. Tudo. Então, assim, e como, respondendo a pergunta anterior, não existe o processo de industrialização da bebida igual. Sim, se vai É. ser refrigerante ou se vai ser Sim, alcoólico, é só uma questão de adição de um de um outro. elemento Então, ali, né? Então, todo o processo de pasteurização, a filtragem do xarope simples, aí daí depois usar os aromas, tudo, depois vai tudo para uma linha de produção que é idêntica. Que vai ser o invase. Pode ser vidro, pode ser PET, Sim. pode ser Lata? não, lata não, porque a linha é sim. de vidro e garrafa. Nós podemos produzir tanto a linha alcoólica, a linha de refrigerante, a linha de energético, né? Então, chás, qualquer tipo de bebida nós Interessante. podemos, desde que seja no formato vidro ou garrafa PET, a gente pode produzir. Então, nós precisávamos Ocupar essa linha. ocupar esse espaço. Então, por que não ocupar atendendo novas gerações ou gerações que vão se Acompanhar o perdendo cliente. ali no meio, né? Deixa de um, consome Não, outro. E o que é daí muito segue. importante, como a história é uma história longa, de 100 anos de relacionamento, você não atender, de repente, a alguns desses, poderia dar um vácuo para um outro aproveitar. Exato. Porque uma das coisas mais difíceis, bom, você é o especialista em mar, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é manter relacionamento com o cliente por muito tempo. E vocês Exato. tinham essa história, né? Então, pô, se eu consigo acompanhar, o jovem começa a tomar laranjinha, aí quando ele vai para a balada, ou começa com energético, daqui um pouco ele tá tomando a bebida ice, pô, é fantástico. E aí quando ele fica mais velho, como você falou, ele volta para tônica. Volta para refrigerante, ele casa, daí ele já Chá. leva para o filho, então Pô, vai. Que é o desafio de muitas marcas que estão conectadas com uma etapa da vida, continuar ao longo da vida de outra exato. maneira. Exato. A grande questão é que até é uma questão de gestão de marca, né? Que é a decisão estratégica foi manter a mesma marca Max William para todos os produtos, Exato. para cada momento da vida, seja ele não alcoólico ou alcoólico, né? Exato. Tanto que a gente fez a linha do Ice, a gente usa Ice Max, e a nova linha agora do Gin Tônica e tal, a gente dá uma sofisticada, a gente vai para o William. Legal. Né? Então tem o Max para Sim. balada e tal, e daí nós criamos o Von William, que é para o outro segmento, que é o gin, E para diferenciar ginger, também dos outros. para diferenciar também do refrigerante Legal. e tal. A gente cuida muito com essa segmentação, né? E a Max William, como uma empresa centenária, ela gosta dessa sinergia, né? Por exemplo, nós somos parceiros, o nosso fornecedor de aromas, por exemplo, é a Duas Rodas de Jaraguá. E em termos de comércio, nós temos uma parceria de 100 anos, porque eles também estão fazendo 100 anos. Sim. Então, pô, Sensacional. sensacional. É difícil você ter uma parceria de fornecedor, indústria tão longeva como a nossa. Perfeito. 100 anos de parceria. Né? É uma coisa... Esse é um grande caso de orgulho da indústria catarinense, né? Um grande exemplo espetacular, assim. Eu fico
Eu acho muito bacana, realmente acho incrível esses exemplos que a gente tem aqui e está do lado, né? Muito Sim. legal. Otávio, deixa eu fazer uma pergunta, botar um pouquinho de, vamos dizer assim, acidez no nosso negócio aqui. Hoje a gente até falou um pouco antes, né, com um outro entrevistado, a gente está hoje muito próximo aqui na nossa região de alguns equipamentos turísticos muito poderosos. Pomerode, Beto Carreiro, né, tal. E qual é esse movimento? E quando a gente fala desses equipamentos turísticos, boa parte deles estão correlacionados com o infantil, né, com infância, com criança. Qual é as parcerias, se é que elas já existem, ou se já chegaram a considerar alguma parceria, né, algum movimento colaborativo, pô, da Max William, né, por exemplo, da Laranjinha com, sei lá, com algum desses parques? Porque hoje eu vejo assim, o turista vem e ele quer muitas vezes imergir nessa cultura catarinense, que é uma cultura Na que experiência. na experiência que muito nos orgulha. Então o cara vem atrás da cuca, o cara vem atrás do Apfelstrudel, o cara vem atrás da Laranjinha. Né? E aí ele vai num parque, ele vai num Beto Carreiro, ele vai num Alice Park, ele vai no Spitzpomer, né, que estiveram aqui conosco. E como é que é esse movimento? Isso tem alguma coisa, tem alguma conexão ou ainda está faltando alguma coisa para conectar, juntar essas pontas? Não, existe. Eu já conversei com alguns desses equipamentos, tal, mostrando a força, Nossa, faz o muito que que é sentido, cara, para mim. o, Muito sentido para mim, muito. o orgulho de ser catarinense, né? Então, eles gostaram da ideia. Então, agora a gente tem que começar a desenvolver esse projeto. Porque eu acho que é um Né? projeto que faz muito sentido. Nós já fizemos um projeto no passado junto com o teleférico. Lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Legal. Nós botávamos no próprio rótulo da Max Filha, nós botávamos o rótulo para você ganhar um cupom de desconto na época. Tal. Já foi mais de 10 anos isso. Mas foi uma coisa inovadora na Muito época. legal. E agora, com esses parques surgindo aí, né, a gente busca realmente. A gente faz muita coisa com as padarias aqui, com cuca, fazer e tal, para o Legal. pessoal que vai experimentar o evento, né, a gente traz essa vontade da paixão catarinense. E o sabor O local. Sim, orgulho, né? O sabor orgulho local. catarinense. Vão até dar uma provocada aqui, né? A gente já teve aqui no Novo Hunter alguns desses. Então a gente já teve o Malcolm Tafner do Spitzpomer, já tivemos aqui o Luiz Bergamo da Olho, já tivemos aqui o Ulisses Kreutzfeld, que é atual secretário de turismo de Blumenau e proprietário do Seu Porco, proprietário do... Vamos conectar isso daí, galera. Não faz sentido nenhum a gente deixar essa ponta solta e daqui um pouco com bebidas de outras regiões, não conversando com todos A ideia do sabor local para criar outras memórias afetivas para os nossos visitantes. Para mim isso faz muito sentido. Não, faz. Tanto que eu estive conversando já com o Ulisses e com o Legal. Palmir. Tanto que a cervejaria Blumenau está dentro do Parque Industrial da Max Filha hoje. Legal. Nós era muito grande, nós Sim. dividimos uma área. Hoje a cervejaria Blumenau está dentro do Parque Industrial, separado, né? Nós fizemos um contrato de aluguel, mas já tem. Então agora o próximo passo já é seguir nessa linha. Claro. Né? Porque a cervejaria Blumenau tem um público, já Sim. estamos no Seu Porco, já estamos em alguns pontos de fazer um prato aí centenário, né? fazer Seu um Porco prato centenário no Tá Museu da Cerveja, Mas, já claro. estamos. É o nosso mascote já está à venda lá no Museu da Cerveja. Legal. Então é um caminho. Agora o próximo passo é ir para esses equipamentos turísticos. Eu acho que essa é a ideia, né? Porque a empresa ela não para de evoluir, né? Mesmo centenária, ela continua inovando e buscando Continua novas jovem, né? ferramentas de crescimento. jovem. É jovem com 100 anos, né? Essa é legal. Pô, me alcança ali, Alessandro. Vamos quebrar o protocolo aqui, me alcança aqui. Vem Manda passando. tudo pra cá, ué. Nós não vamos beber, tá, pessoal? Não. A gente só vai aproveitar para mostrar. Fica na mão. Aqui. Vamos colocar aqui. Opa! Temos aqui os. Acho que é bem legal, até porque a gente Aqui o tá falando, Von né? e não- William. Mostrar. Aqui a tônica, o Ice Max e aqui o Von Aqui o energético. Então, assim, a grande sacada foi eu olhando algum material antigo da Max William, lá do seu Max William ainda, eu fiz, tinha um rótulo da tônica. Tinha uma tônica extra.
Que ele fazia já? que ele então? já fazia lá naquele tempo. Caramba. Que legal. Daí eu olhei e disse, pô, essa tônica aqui tem eu acho que uma pegada, principalmente hoje em dia tem muitos drinks e tal. Sim, perfeito. Daí eu fui lá na Duas Rodas e falei pro pessoal da Duas Rodas, pô, o seu Maximilian tinha uma tônica isso, uma tônica especial. Aí, sabe, nós vamos ver aqui nos nossos arquivos. Nossa, cara. Daí eles foram Conseguiram lá achar isso? e resgataram essa tônica do que o seu Max William, junto com o pessoal das Duas Rodas, na época desenvolveram juntos. E ele trouxe esse sabor novamente. Que legal. Tá? Daí eu disse, pô, agora, pô, com esse sabor, nós temos que fazer uma coisa especial. Tá Daí, corretíssimo. em uma embalagem, não pode ser uma embalagem PET e tal, vamos fazer uma embalagem para um segmento diferenciado para recordar esse valor. E daí criamos a tônica e o negócio começou a despontar, Certeza. a crescer e o pessoal levando. Pô. E daí todo esse mercado de bartender e tal adorou. Começou a experimentar, disse, pô, melhor tônica para fazer drink, melhor tônica, melhor do que os concorrentes, porque ela é um pouco mais suave, ela desce melhor tal. E foi. E daí eu disse, pô, tá aí a grande oportunidade. Nós entramos nesse mercado premium, um mercado mais segmentado. E daí a gente disse, pô, agora por que não botar o gin junto? Uhum. E deixar a bebida pronta, né? Deixar a bebida pronta. E daí E saborizar também, né? e saborizar. Daí daqui nós partimos para o gin tônica, né? Daí essa outra marca. Uhum. Antes disso, nós olhando o catálogo e tal, e veio a proposta de uma jabuticaba para a gente fazer. Eu disse, pô, por que não fazer um ice? Daí levamos para o nosso químico responsável, fomos estudando e tal, e chegamos no ice jabuticaba, um sabor diferenciado que ninguém tem. Nós também temos o ice limão, que daí compete com o Osmino, compete com outras marcas. Mas vamos fazer uma coisa diferente. Pô, esse produto aqui caiu no gosto popular, assim, que é impressionante. Vende até mais do que o de limão. Né? Interessante. Então, pô, daí fui entrando nesse segmento e disse, pô, isso é interessante. Daí saímos com a jabuticaba. Daí esse ano disse, pô, vamos dar uma sofisticada, vamos fazer uma coisa diferente. Daí nós tínhamos o Ginger, que era um projeto que a gente já tinha, daí fomos melhorando. E já que temos a tônica, todo mundo quer fazer drink a nossa tônica, nós fazemos um drink pronto. Daí, como nós já temos as tônicas morango, gengibre, zimbros, limão, capim-cidreira e tal, pô, se nós já temos tudo pronto, então já vamos botar o que mais estava saindo agora é o morango, então já vamos preparar o drink com morango. E começamos, faz 2 semanas que lançamos Que legal. começamos Que a legal. apresentar esse produto. Maravilha. Fizemos a apresentação à nossa equipe de venda na semana passada e agora estão começando. Uma novidade para o mercado. Uma novidade e aí, primeira mão aí, vocês mostrando. Legal, que honra. E o energético, Otávio? O energético é uma pegada, surgiu esse mercado para nós, a gente viu que é um mercado que vem crescendo Sim. bastante, né, principalmente na juventude. Os jovens usam Os muito jovens energético. vêm trazendo muito energético. Eu disse, pô, vamos surfar nessa onda também. Aí começamos com o Max, temos mais o Tropical, temos mais o Jabuticaba, e vamos... E com diferentes volumes. O volume menorzinho aqui e o tem... 200 ml temos em 1 litro e temos em 2 litros. Que daí o 2 litros é aquele que vai para balada, que é o energético barato, com uma garrafa de uísque, uma garrafa de energético e passa a noite toda feliz, né? A turma. Faz parte do processo, né? Todos passamos por isso. Então, assim, na verdade, começou com o energético, esse negócio da noite, ver que tem um segmento e um público, daí depois vimos que a tônica começou a fazer parte dos drinks,
E daí depois começamos com os drinks prontos, E né? a partir do momento que os produtos são bem recebidos, vai expandindo a Vamos linha. expandido, é. Legal. Legal. Então essa é um pouco da história desse lançamento aí que tá. O pessoal já está, os vendedores das casas, não. Todos empolgados. Porque, pô, o pessoal, a gente vê que também o consumo de cerveja caiu um pouco nesse segmento do jovem. Sim. A gente vê que O jovem não tem tanta identificação com a cerveja. a Verdade. geração Z já não está mais tão identificada com a cerveja. Então, eles estão indo para a destilado. bebida, para o destilado e para a bebida pronta e tal. Então, a gente vê que está havendo essa migração, né, do segmento. Eu tenho uma percepção muito similar à do Otávio com relação a essa questão, até porque eu tenho um filho de 19 anos. O jovem não tem muita identificação com o vinho e tampouco com a cerveja. Bebidas destiladas e bebidas prontas para consumo imediato é o que brilha o olho deles. E o energético que você falou é fato. É muito difícil você ver eles fazerem uma festa sem ter uma garrafa PET de energético. E é esse o mote. Eu venho de uma fase onde a cerveja, né, com o cara com mais de 50 anos estava tranquilo, né, com a cerveja, mas nem tinha esse tipo de bebida, né? Isso é uma novidade, não tanto tempo, mas que faz a diferença. E os vendedores, o formato de venda manteve o mesmo, né? Então, aquilo que você comentou antes, né? Distribuidor, tal, key account, é o mesmo formato nesse É o sentido. mesmo formato. Assim, a equipe de venda do refrigerante, eles têm uma pegada um pouco diferente, porque é cedo, acorda cedo, vai atender o mercado, Claro, volume, esse aqui gôndola, tal. esse aqui já são alguns Esse aqui já estabelecimentos que abrem mais atende, tarde, muda o né? perfil. É verdade. muda o perfil. Então, nós estamos começando com rotas premium, com equipe de venda um pouco diferenciada. Legal. Não que a equipe do refrigerante não possa vender no Tá certo. mercado, mas para atender esse segmento, é um vendedor que sai a partir das 2 da tarde até as 8 da noite, faça a abertura desse tipo de cliente. É porque esses clientes não abrem normalmente Não de manhã, abre? né? Eles vão abrir à tarde, porque de manhã ele está fechado, porque foi até Exato. tarde Foi o até estabelecimento tarde. aberto. Então ele abre às 2 horas, começa a preparar o bar, a balada para a noite e tal. Então é a hora que ele recebe o vendedor. Então, assim, é uma equipe, não que uma não possa vender, mas é uma equipe que tem que ser um pouco mais especializada. Isso é interessante, né? Porque é uma inovação de produto e uma inovação de canal. Você está criando um Exato. produto para os mesmos canais, mas também abrindo novos canais com os novos produtos. Exato. E aqui a gente abre também um novo segmento, que muitas pizzarias, muita coisa, só abre à noite. Verdade. Né? Então, ele vai oferecer esses produtos aqui na Rota Premium e oferece a laranjinha junto. Né? Porque muitas pizzarias fazem promoção. Pizza Bonificam, né? Pizza com laranjinha, então nós Bonificam. temos muito. Então, é onde o vendedor do mercado não estava conseguindo atender. E agora a gente conseguiu resgatar isso aí. Então, são vários segmentos, vários tipos de vendedores, vários tipos de canais que a gente tem que ficar administrando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, pelo porte da Max William, né, inclusive da área instalada, em algum momento vocês chegaram a terceirizar serviço, ou seja, prestar serviço para outras marcas por conta de uma linha de invase, né, e uma linha de produção tão grande, onde vocês ainda não tinham lançado todos esses produtos, estavam ali com a laranjinha, então de repente, pô, eu tenho uma parte da linha ociosa, posso prestar serviço para alguém, né? Porque eu conheço algumas fábricas, por exemplo, em São Paulo, a New Age, que trabalha basicamente com terceirizando serviço, né? Seja de energético, linha de energético e tal. Isso foi considerado? Ainda faz? Ou Não, não? isso nós sempre estivemos abertos. Por exemplo, a Nitrix, o energético Sim, Nitrix, conheço. surgiu dentro da Max William. Né? O criador que desenvolveu muitos anos, nós fomos os produtores da Nitrix, até eles montarem a fábrica deles. Mas vários anos. Um concorrente nosso do Paraná, quando foi mudar a fábrica, produziu o refrigerante concorrente dentro da nossa unidade. Nós chegamos a ter mais de 8 marcas de energético Produzindo ali. produzindo ali dentro da unidade. Interessante. Né?
Por quê? Uma coisa é você disputar o mercado, outra coisa é você viabilizar A tua operação, né? indústria, A operação, planta, né? A planta, né? né? Claro. É por A isso que eu planta. perguntei. Você tem que otimizar essa planta. Ela planta parada para você é prejuízo garantido. Exato. Então, a gente otimizava a planta com os energéticos, quando deu aquele boom Sim. de marcas de energéticos. Isso também já diminuiu bastante. Muitas marcas se consolidaram. É normal tal. do mercado, né? Primeiro Infla, depois espanto, consolida. Então, assim, daí muitos foram para fábricas próprias, tal, outras saíram do mercado, tudo isso. Mas sempre estamos abertos, sempre toda hora aparece alguém, não, eu quero, faz uma cotação de Desenvolver um preço, produto. tal. Então, desenvolvemos um produto ah, diferenciado, um energético só com cafeína, nessa garrafa, para um cliente, também produzimos vários anos para eles. Né? Então, sempre estamos abertos, né? Então, Não se pode deixar a oportunidade passar, né? Sim. Nós temos que estar abertos a todo tipo, né? E Otávio, para a nossa audiência aqui, o que o senhor pode compartilhar com a gente em termos de escala da Max William, para ter uma ideia do tamanho da empresa hoje, como é que vocês estão? Hoje nós temos quase 100 funcionários, nós temos uma produção de quase 1 milhão de garrafas mês de PET, de unidade, né? bastante. E estamos aí em todo o mercado de Santa Catarina. Extremamente produtiva, né? Sim. Uma alta produtividade. Com essa esses quantidade de novos, vocês estimam dentro do projeto, tem um olhar para frente, assim, tipo, a gente imagina produzir desses novos produtos X dentro de 2025 para depois escalar, ou ainda a gente está ainda sentindo a temperatura do mercado para depois dizer, nosso projeto é isso? Porque eu vejo que assim, vocês foram sentindo a demanda e desenvolvendo o produto. Já existe um estudo nesse sentido? Esse produto faz 2 lançaram agora, semanas né? que estão Exato. no mercado. Então, tudo isso faz parte de um pacote dos 100 anos. Entendi. Que agora, dia 13 de agosto de 2025, nós vamos completar 100 anos. Que foi 13 de agosto, legal. Foi quando o seu Max William assinou o contrato de compra da empresa em Jaraguá, que ele transformou a empresa no nome dele. Então, o centenário é agora. Então, nós estamos com vários projetos. Várias ações. Né? Então, essa é uma ação. Tem a ação do centenário, da Laranjinha, algumas coisas que a gente quer fazer até agosto, alguns lançamentos, Legal. né? Para marcar esse centenário. Esse que é o objetivo agora. Show de bola. Legal. Não, E mais para frente, como é que é fala um pouquinho do processo de inovação dentro da empresa, assim, é uma área, todo mundo pensa em inovação, como é que funciona? A gente pensa, primeiro, a gente recebe muita informação, né? Então, muita informação do mercado, eu vou atrás, muitas informações dos bureaus das casas de aromas, né? Sempre tem. Então, a gente sempre vai seguindo essa tendência, né? Viajando também, a gente sempre vai vendo o que surge de novo e o que a nossa legislação permite Esse é um fazer. ponto fundamental, né? Tá? Ideias a gente tem muito. nem Agora, sempre a pode. legislação é que é O complicado. sofrimento tá aí, né? Então, a gente vê muito produto coreano, muita coisa que você não consegue produzir aqui no Brasil. Entendi. Né? Você vê refrigerante com bolinhas, Sim. com não sei o quê, produto disso, produto daquilo, produto... até agora no exterior, muita coisa com cannabis que surge, né? Sim. Bebida com cannabis surge, só que você não pode produzir aqui. Sim, Né? sim, é verdade. Então você tem que estar sempre atento às novidades mundiais e atento ao que a legislação permite. Permite, né? Não tem como a gente fugir desse tipo de contexto, né? Uhum. Pô, mas é muito legal se pensar que uma empresa completa 100 anos e completa 100 anos se reinventando, né? Se renovando e trazendo, assim, leituras diferentes. Fala pra gente um pouco de como é o estilo de liderança do Otávio, assim, como é que o Otávio conduz, né? Você é um executivo experiente, está na empresa há muito tempo, né? Começou, teve 2 fases dentro da empresa, podemos dizer assim, né? Pelo que você contou, teve a primeira fase ali junto com teu pai e depois teve um tempo fora, né? Pegando um know-how robusto
na Pepsi, enfim, em plantas diferentes da Pepsi pelo mundo, depois retorna e assume. Hoje você ocupa a posição de CEO da empresa, de presidente da empresa. Como é que é o seu estilo assim para conduzir, né, com a equipe? Como é que você trabalha? Muito participativo, tá? Nós trabalhamos num ambiente aberto, sem salas, sem nada. Então, sempre discutindo, tendo ideias, conversando com um, com o outro, né? Sempre desde do RH lá embaixo, desde o chão de fábrica, né? Onde eu deixo todo mundo participar, né? Eu não gosto de dizer assim, faça isso, eu gosto de dizer, nós precisamos fazer isso, né? E daí eu deixo a criatividade das pessoas surgirem para trazer as ideias daquilo que precisa ser feito. E sempre tive muito sucesso nisso, né? Porque você não consegue dominar todo. Você não pode chegar lá na linha de produção e dizer, eu quero que o produto saia da direita para a esquerda e daí depois dê uma volta. Não, não dá. Tem um equipamento, tem que ser feito. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode inverter uma linha, botar outra, fazer as duas saírem com o produto final, tal. Então são muitas ideias, mesmo de chão de fábrica, mesmo de manutenção, ou mesmo ideias de marketing do pessoal. Então, toda semana, pô, hoje eu tive em tal lugar, vi tal produto, pô, essa ideia é legal, tal, então vamos ver o que dá para fazer. Então, muito participativa, muito junto com as pessoas, né? E sempre ouvindo, isso é o mais importante. Otávio, a nossa região, ela tem assim, algumas indústrias que sempre foram muito presentes e muito fortes. Então a gente pode falar da indústria têxtil, sempre foi muito forte aqui, a indústria do cristal, que ao longo dos anos foi meio que, né, se deixando de ter essa presença tão forte, metal mecânica, enfim. A indústria de bebidas, agora com esse boom das cervejas artesanais, tal, né, que já faz uns anos a gente viu que, mas nunca foi uma característica, né, ou nunca teve tantas indústrias de bebidas aqui em Blumenau. Como é que é a mão de obra qualificada para ter ali trabalhando numa planta, o profissional? Vocês formam ele em casa porque deve ser complexo, né, encontrar profissionais com experiência numa área onde não tendo tantas empresas aqui que fazem isso, né? A empresa cervejeira é diferente o processo, né? Então não é bem assim, né, a linha. Como é que funciona? Assim, o mercado de fábricas de bebida em Blumenau sempre teve a sua relevância no passado. No passado, né? Teve Coca-Cola, né, que tinha uma fábrica, hoje é só um centro de A Rompar, né? distribuição. Daí tinha a Thomson, que fazia refrigerantes Antártica aqui, nós fazendo Pepsi-Cola, então sempre teve um segmento muito grande. E de poucas cervejarias. Depois disso foi surgindo as cervejarias. Então, eu vejo assim, a mão de obra, nós temos muitos funcionários Antigo. antigos, né, que detêm muito. Agora também tem um turnover muito grande, e daí é ensinar, ensinar, ensinar e não Esse é o cansar de desafio, né? ensinar. Esse é o Esse é o desafio, né? desafio, Tem né? uma base sólida com a velha Exato. guarda e Com a tem velha guarda com a e nova a geração girando. É girando. parecido com a indústria do cristal, né? Lá da Mozart, a gente teve aqui, né, o Gabriel Vidigal, da Mozart Cristais. É isso, ele tem uma galera que é das antigas, que detém o conhecimento, e o desafio de trazer o novo e conseguir que ele fique um tempo até assimilar e permaneça, né? Fazer o Exato. aprendiz virar mestre. É desafiador. Lógico, como a história nossa é muito longa, a gente tem muitos padrões, muita coisa já Sim, estabelecido, escrita, né? estabelecida, padrões, então é mais fácil Sim, de tem processo, substituir. né? Tem um processo, né? Então, é um processo que já veio desde a época que nós éramos franquia Pepsi-Cola, os padrões de qualidade Imagina, né? internacionais, de a cada 30 minutos fazer análise do produto, ver como é que está o desempenho, desde ver se a tampa está bem fechada, se a quantidade de açúcar está bem dosado, se os aromas. Então, tudo isso são padrões que a gente vem trazendo há muito ao longo dos anos. E isso está tudo documentado. Então, cada pessoa que entra, substitui, a gente já tem. Então, a gente não depende só Da experiência. da Tem experiência. uma memória institucional da empresa, né? E como é uma indústria que os equipamentos já são padrões, Automático. assim, não tem uma coisa muito específica, né, de conhecimento
Lógico, o maior conhecimento é na hora de desenvolver produto, Sim, né, esses aí. nesse segmento. Mas isso a gente sempre tem muito apoio, né, tanto das fotos como das outras casas de aroma que a gente vai chegando e tal. Então, assim, é um padrão que tem que ser seguido, seguir os manuais. E paciência para treinar. Essa eu imagino, né? E refrigerante livre no almoço. Galera pode tomar uma laranjinha na hora do almoço. Pode, lógico. Porque, assim, lógico, a legislação ela vai mudando, né? Agora tivemos, em alguns casos, a redução de açúcar em alguns produtos, Ah, sim. a instituição da lupa em outros, né? Então, assim, a gente vê que isso aí tem que ser adaptado, né? Sim. Então, nós ainda seguimos a nossa fórmula original Original? de 100 anos, né? Nós optamos em não adicionar na nossa laranjinha edulcorantes, né? O açúcar puro, né? Então, você não perde aquela indulgência do produto, do refrigerante, né? Aquele sabor marcante, né? Então, nós optamos por isso, porque acho que isso é uma valorização do produto. Eu vi que a Coca-Cola mexeu na fórmula. Muitos mexeram, né? Botaram edulcorante. Eu não gosto. Eu acho que tá errado, porque o açúcar é um vegetal, é um produto natural que vem. Agora, o edulcorante não. Então, o açúcar ele traz energia para o teu organismo. Então, quando você bebe o refrigerante, aquilo já entra no teu estômago, ele já inicia o processo de queima, de geração de energia. O problema está em você não gastar toda a energia que você consumiu. Aí que está o Tomar e problema. ficar parado, né? Então, assim, quando a gente era jovem, a gente tomava um refrigerante, mas andava de bicicleta o dia todo, Tava na corria rua o lá dia inteiro. o dia todo, não tinha problema. Não ficava Hoje- sentado, né? Hoje A mãe em ia dia, procurar na rua onde é que tá, né? onde é que tá? Hoje em dia as crianças ficam muito tempo sentadas na frente da televisão, no celular, e não queimam energia. Agora, o edulcorante não, o edulcorante não passa por esse processo, não te gera energia, ele acumula a gordura e pronto. Então, existem alguns países, alguns tipos de edulcorantes frutalosos e tal, que foi criado no Japão durante a guerra, que hoje não é mais permitido no Japão, só nos Estados Unidos. E isso realmente eu não acho saudável. Eu acho saudável você ter um produto mais natural possível, né? Usar aromas naturais, usar pouco conservante. Porque hoje, se a gente for ver uma bolacha de água e sal, tem mais açúcar do que o refrigerante. E as pessoas não se apercebem disso, né? A criança comendo chocolate em casa, comendo bolacha recheada, acaba consumindo muito mais do que o refrigerante, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Tem que valorizar as crianças a correrem, a gastarem energia, a subirem a Vida andar de ativa, né? bicicleta, vida ativa, né? Que daí não tem restrição o refrigerante, né? Entendi. Então, nós optamos em manter a nossa fórmula original, Legal. né? Não perder a característica, né? Incentivamos a queima de energia, que a criança saia de casa, brinque, corra no aniversário, aquele negócio todo. Isso é saudável, né? E o bom senso, né? O consumo consciente também, né? Consumo consciente, né? Você divide numa festa, numa atividade, uma garrafa de 2 litros, daí quando você está em casa, está estudando, pô, dá aquele cansaço, né? Então, ou você pega, toma uma laranjinha, né? Pô, aquilo te reanima. Por quê? Porque o açúcar, ele te reanima, ele te dá aquela energia. E daí depois você sai, vai caminhar, vai brincar, sai com o cachorro para passear, queima essa energia, né? Então, essa é a nossa filosofia. Otávio, e nessa nova fase que se inicia, né, da Max William, qual é o perfil das pessoas que você gosta de ter, né, por perto, o perfil das pessoas que fazem a diferença dentro da empresa, o perfil das pessoas que faz sentido, que a gente gosta de chamar de Novo Hunter? Eu gosto de gente proativa, criativa, né? Isso aí é o objetivo, acho que, de todo mundo, né, na empresa.
Então a gente busca esse perfil, né? Como eu falei lá no início, quando eu comecei na Max William, eu comecei na parte de estatística e um funcionário meu começou na mesma época comigo, lá no fazenda e tal. Aí depois eu saí, ele foi para a área de indústria, foi aprender a produção, depois se formou em contabilidade e está até hoje comigo. Hoje é o meu braço direito dentro da empresa, Que legal. porque tem essa característica proativa, né, de se desenvolver, de criar e ir atrás e foi. Então, assim, é uma pessoa de confiança que eu tenho já há mais de 40 anos dentro da empresa, começou comigo lá, Que legal. né, tem a mesma idade, praticamente, acho que um ano mais novo, mas é o tipo de gente que dá confiança no processo, conhece, mas sempre inovando, sempre criando coisas novas e se desenvolvendo. Esse tipo de pessoas que eu quero junto comigo. Legal. Otávio, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Foi bom conhecer a sua história, a história da empresa, todo o desenvolvimento, né, as mudanças de cenário, a adaptação. E é muito bom ver uma empresa que é centenária, mas continua se reinventando, se apresenta para o mercado com produtos novos aqui em primeira mão no nosso podcast, né? É muito bom essa visão de manter a inovação de forma constante, ouvir o mercado, detectar tendências e olhar e apresentar novidades para as pessoas ao longo da sua vida, né? Acompanhando desde a criança até, né, toda a jornada adulta. Obrigado. Olha, eu que agradeço, uma grande oportunidade para mim, para a Max William, e relembrar toda essa minha história e tal. Às vezes a gente no dia a dia diz, poxa, já fizemos coisa aqui. Pois, muito obrigado. Foi Legal. um prazer. Tá? Legal, tá? Obrigado. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do Novo Hunter. Né? Muito orgulho para nós aqui de Santa Catarina ter uma marca como a Max William fazendo 100 anos, se reinventando, mostrando que a idade é só um detalhe, né? Aqui mais jovem do que nunca, com produtos novos, com um novo olhar para o mercado, com movimentações diferentes. Eu acho que isso é fundamental. É muito legal, né? É muito importante a gente perceber que marcas centenárias continuam competindo no mercado com força, com energia, com vontade e principalmente buscando o seu espaço. Eu acho que isso é muito importante. Fico muito satisfeito, muito feliz com a sua presença. Quero agradecer a Marina Mels aí por ter nos indicado, né? Então foi uma honra realmente conversar com o Otávio e ouvir um pouco da história da Max William, que está no inconsciente, né, no afetivo, né, de eu acho que quase todo catarinense e de pessoas que vieram aqui para Santa Catarina num dado instante e que puderam provar da laranjinha e que certamente fica no inconsciente de todo mundo. Valeu? Forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM. Apoio Casa Design. Sense Máquinas. Prodaux. JRC. J Chicato. Maína Homem e Bull Investimentos.